Elas se entendem, com Emily Albertassi e Letícia Dantas. Em 2021, nós batemos um papo muito legal com a nossa convidada para falar sobre realizar o sonho de outras pessoas. Esse é o papel das cerimonialistas. Hoje nós vamos conversar novamente, porque ela anunciou que vai parar no auge da sua profissão. Com a carreira em ascensão no Sul Fluminense, nossa convidada conquistou seu espaço como profissional. Ela que já era mãe do Miguel, descobriu a gravidez do segundo filho, o Murilo. Nossa convidada de hoje é a cerimonialista Jéssica Loureiro. Boa noite, Jéssica. Obrigada por ter vindo. Boa noite, meninas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu estava no auge lá, né, do casamento. A Emily fez só um código. E eu agarrada respondendo o negócio. Ela só bateu o nome, Larissa vai falar com você. Eu falei, tá bom. E aí, quando ela perguntou se eu topava vir aqui hoje, eu falei, com toda certeza. Até porque eu me sinto em casa, né, gente? Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Muito bom saber que você se sente em casa, perto da gente. A Larissa é a nossa cerimonialista. Por isso que foi ela que entrou em contato com você. Ela é a cerimonialista do Mosaico. Mas, Jéssica, vamos entrar no nosso bate-papo. Eu quero começar te perguntando se você planejou a gravidez do Murilo ou se foi algo inesperado. Inesperado. Eu sempre quis ser mãe novamente, né? Eu, se eu pudesse, já tinha tido filho há muito tempo. Quando eu descobri a gravidez, foi justamente num momento em que meu marido falou assim, agora quando vier, tá bom. Só que a gente não imaginava que ia vir tão rápido. E foi uma surpresa, foi um susto, assim, porque eu não esperava, até porque se fosse planejado, eu teria meio que segurado um pouco para ter numa outra época, porque eu tive muitos eventos agora nesse segundo semestre, mas já que veio, se o senhor mandou, a gente aceita, né? E quando você recebeu a notícia, qual foi a primeira coisa que você pensou com relação à sua profissão? Eu não me desesperei, você acredita? Na verdade, eu pensei muito rápido. Quando eu descobri a gravidez, a gente não tem como ali, quando a gente pega o teste, não tem como a gente saber com quanto tempo a gente está, né? Então, eu falei assim, cara, eu vou ganhar no segundo semestre, isso é óbvio, não sei com quanto tempo que eu estou. Então, eu já imaginava que seria em torno de outubro. Porque não ia estar com 3 meses de gestação, não tinha como. Eu sentia isso. Então, tanto que eu descobri muito no comecinho, eu estava com 5 semanas só. Então, eu parei, pensei e falei, caraca, eu vou ter neném, vai ter muito evento para eu poder fazer, mas vamos seguir, a gente dá um jeito. Eu sempre coloquei na minha cabeça que tinha um jeito. Tanto que quando eu divulguei, eu logo entrei em contato com uma amiga minha cerimonialista para falar para ela, você tem evento na tal data e tal data? Ela, não, vou deixar aqui no asterisco, que caso precisasse, ela iria me substituir. E como foi o planejamento, Jéssica, para atender os clientes? Porque quando uma noiva, uma pessoa te procura, né, procura o seu cerimonial, normalmente é por desejar a sua presença. Você tem que estar lá, né? Cuidando de todos os detalhes. Você avisava a noiva ou a pessoa que te contratou sobre o período previsto do parto? Tudo. Eu nunca escondi nada absolutamente das minhas noivas. Nada. Eu tenho uma política assim, na minha vida que é trabalhar com muita transparência. E com as minhas clientes não é diferente. Por mais, às vezes, que elas nem gostem, talvez, da transparência, eu prefiro ser sincera, falar o que está acontecendo, do que eu ficar falando assim, não, vou fazer, e eu não estava dando conta. Principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, que eu passei muito mal. Então, eu, a todo instante, avisava elas, que elas me mandavam mensagem, um monte de pergunta, que tinha um monte de coisa para fazer, tirando dúvidas, e eu falava, olha, eu não estou numa semana muito boa. Aí eu meio que passei um deverzinho de casa para elas, faz isso, e vai me mandando aqui, que quando eu estiver me sentindo melhor, eu abro, leio e vou te respondendo. E assim a gente foi trabalhando durante o ano. E deu certo. Você falou sobre os 3 primeiros meses, mas eu fui num evento que você estava, e você já estava na reta final da gravidez. Estava barrigão. Foi. O evento começou cedo e terminou de madrugada e você estava ali dando conta do recado. Como é que foi essa fase final? Eu estava indo, assim, tava indo para os eventos, mas tendo que prometer dentro da minha casa que eu não ia fazer estripulia. Tanto que nesse casamento que nós somos, teve um vídeo, inclusive, que você pegou, que eu corri. Aí depois eu fiquei olhando aquele vídeo em looping. Eu falei assim, gente, eu corri. E assim, é porque é o calor do momento ali, não tem como, né? Mas
eu estava ficando bem cansada, mas, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo muito bem, porque eu não fiquei num sobrepeso na gravidez. Então, assim, eu estava me alimentando direitinho. Não que eu deixei de comer bobeira, não é isso, mas é porque eu não estava comendo muita bobeira. Então, eu estava tendo esse controle, então o meu corpo estava tranquilo. Para mim, o pior foi mesmo os 3 primeiros meses. Depois passou, eu estava conseguindo desenrolar numa boa. E para quem não sabe, assim, como é o trabalho de uma cerimonialista, não é necessariamente só no dia. Você até pode fazer, né? Mas, às vezes, essa assessoria começa bem antes, né, do casamento. Então, por isso que nos 3 primeiros meses, esse dever de casa que você passou, eram das noivas que estavam no momento do planejamento, né? Exatamente. Eram noivas que já estavam comigo há 1 ano, mais ou menos. Então, assim, pensa, elas me contrataram e no meio do percurso eu engravidei, correndo o risco de eu não estar no evento delas. Em outubro, como o Murilo ele estava previsto para início de novembro, mas ele adiantou um pouco e tudo mais, eu já estava ciente que algum evento de outubro, por exemplo, eu não ia fazer, mas eu não sabia qual. Mas eu, a todo instante, falando com as minhas noivas, olha, fica tranquila, eu estou aqui, mas se eu não fosse, acontecer alguma coisa, tem gente para me substituir, a minha equipe vai estar lá, as meninas são uma extensão de mim. Então, eu sempre plantei palavras positivas nelas também, porque eu sei como que é a cabecinha de noiva. Eu já acho que da outra vez eu falei isso, a mulher, no estágio de noiva, ela entra num outro nível, que não existe, depois ela volta em si. Então, a todo tempo também eu estava sempre plantando palavras positivas, que tudo ia dar certo, independente se eu estivesse lá ou não, que o casamento ia acontecer, que o planejamento estava perfeito, que os profissionais envolvidos também eram perfeitos. Então, isso também, gente, abrindo parênteses, a importância de você acreditar e confiar nas indicações que a sua cerimonialista te dá. Porque, às vezes, vocês escolhem não fechar com o profissional que a gente indica e lá na frente quem tem dor de cabeça é a gente, não vocês, não o casal. Tá bom, gente? Aproveita Mandando a real, né, gente? Tá e teve alguém que fez orçamento com você e você falou, olha, eu tô grávida para essa data aqui, pode ser que eu não esteja presente, minha equipe vai estar... Tudo isso, né? E alguém deixou de fechar com você? Não, eu fechei contrato grávida e a pessoa sabendo que eu ia entrar em licença maternidade. Então, assim... Foi porque elas quiseram mesmo, mas eu joguei a real. Falei, eu vou parar, o Murilo vai nascer, eu vou parar e volto só lá para janeiro, fevereiro. Porque, né, sem romantizar a questão, quando você está nesse período, é algo que a pessoa precisa ser prática e avaliar, né? Se ela vai querer, se ela faz questão de uma profissional e ela pode ser que não esteja presente... Você poderia ter, mas graças a Deus que isso não aconteceu. Não, né? não, por isso, assim, eu passei alguns orçamentos, conversei com todas elas que me procuraram, querendo fazer orçamento. A primeira coisa que eu falava, olha, não sei se você viu no Instagram, porque às vezes é tanta informação no Instagram que a pessoa realmente não se dá conta, tipo assim, nossa, você está grávida. Tinha gente que falava assim, nossa, você está grávida, porque eu não tinha nem reparado. E eu falava, eu estou grávida, meu bebê está previsto para tal data, então depois disso eu vou dar uma pausa, volto ano que vem. Então, o que eu posso fazer com você? A gente vai trabalhar assim, assim, assado. Então, assim, eu sempre apresentei para elas uma proposta que não fosse, tipo assim, depois para a noiva falar, nossa, a Jéssica não me deu o suporte, ela me pegou de surpresa, eu não sabia que fosse assim. Então, ela escolheu, ou ela fecha ou ela não fecha. Como umas não fecharam, como outras fecharam. E como é que foi lidar, Jéssica? Eu presenciei num casamento, você falou a questão de confiar no que a cerimonialista está indicando. Sempre. No casamento que eu fui com você, eu vi que você teve que resolver um problemão. Problemaço. E foi um problema que foi exatamente isso, uma indicação. Você deu uma indicação, a noiva optou por outra coisa e deu muito problema na festa. Muito problema. Como é que você lidou com isso na gravidez? Você falou já que é um período difícil. E engraçado que para esse profissional eu já sabia que ele poderia dar um problema. Nós fizemos uma reunião na época e ele garantiu que ia dar tudo certo, tal, porque realmente era um profissional que eu não conhecia. O casal que tinha conhecido ele num evento. E aí eles optaram por não fechar nas minhas indicações, porque gostaram muito desse rapaz, enfim. Aí ele garantiu que no dia não, que era tudo fake news a respeito dele, tal, blá, blá, blá. Chegou no dia do evento, qual foi o único fornecedor que me deu problema? O próprio. E eu não tinha como ir até ele, porque ele não é nem daqui de Volta Redonda, né? Então, assim, ele me deixou muito estressada. Mas ao mesmo tempo, eu estava tentando manter um equilíbrio, porque como os meus nervos estavam muito à flor da pele na gravidez, eu tinha que me controlar, porque senão eu ia passar mal por causa de uma pessoa que não tem nada a ver comigo.
e por causa de um BO também que eu não deveria nem assumir, porque não foi indicação minha. Porque isso também eu deixo claro com as minhas clientes. Então tá, você está fechando, não indico, mas beleza. Se der BO, eu vou solucionar o problema no dia, mas quem vai segurar a marimba depois é você. Porque isso é muito sério, as pessoas, e isso não é uma coisa que é muito falada. Porque isso é muito sério, gente. É um casamento, é um sonho. Olha o tanto de dinheiro que é investido ali no dia para a gente poder contratar um profissional que a gente sabe que vai dar dor de cabeça. Isso não existe. Então, esse dia ele me deu uma dor de cabeça. Eu não tinha o que fazer, lá. Você viu como é que estava o cenário, que a gente tinha que ficar com o que ele tinha colocado ali, com o que ele tinha disponibilizado, mas eu deixei bem claro para ele. Eu falei, que bom que eu não vou correr o risco de topar com você por aqui. Uma curiosidade minha... a escolha da sua equipe. Você tem uma equipe que... Eu sei que você acho que não chegou a fazer um casamento, se eu não me engano. Acho que foi a sua equipe que assumiu, né? Nessa reta final da gravidez. Foi. Como é que foi a escolha da sua equipe para você confiar tanto assim, para dar tudo certo? Falar, não tem como mais, estou grávida, agora vocês vão ter que assumir. Então, e é o seu nome que está em jogo. É o meu nome que está em jogo e eu falo com elas isso o tempo inteiro. É o meu nome, hein, gente? Vamos lá. Porque, assim, e elas trabalham muito bem. Graças a Deus, eu não tenho problema com elas. E todo casamento eu recebo elogios falando a respeito delas. Porque, realmente, elas vestem a camisa. E como são meninas que estão comigo desde o início, então, elas já sabem executar, sabem o que tem que fazer, tudo certinho. E, justamente, esse evento que eu não pude comparecer foi o evento em que elas foram, que elas tiveram que assumir, e eu coloquei 2 que eu sabia que ia segurar ali o negócio, e mais uma cerimonialista, que é até a Nicole Sanger, que foi me representando, porque eu ganhei o Murilo na sexta-feira anterior. Então, de fato, não tinha como eu ir. Até porque no casamento de 15 dias depois eu estava presente. Meu Deus. Mas você disse que estava previsto para outubro, né? Tava. E nasceu no tempo esperado? Saiu como planejado? Nada. Não? Não. Como Ele estava foi previsto para 1º de novembro. Eu estava confiante que eu ia fazer parto normal novamente, então que eu ia conseguir levar a gestação até o final, porque o Miguel, ele nasceu com 41 semanas e 2 dias. Então eu falei, se o Murilo adiantar um pouco, beleza. Então eu estava me preparando, na verdade, para depois do dia 15 de outubro. Eu falei assim, depois do dia 15 de outubro eu sei que o Murilo pode nascer. Mas ele nasceu com 30 dias antes. Então ele nasceu dia 30 de setembro. Ele nasceu com 35 semanas e 3 dias. Então nasceu prematurinho. Mas, graças a Deus, ele nasceu um prematuro que não precisou ficar em UTI, já veio direto para o quarto, mamou no quarto, tudo perfeito, graças a Deus. E aí foi o choque, porque eu estava lá internada para poder fazer a cesárea, que eu tive que fazer uma cesárea, não pude fazer o normal por conta das minhas condições e do bebê ali no momento, e eu estava falando com as minhas noivas. Elas mandando mensagem, que a gente estava conversando de manhã tranquilamente, minha bolsa rompeu, eu fui para o hospital, continuei o assunto sem falar nada. Quando o doutor falou, Jéssica, a gente vai fazer a cesárea hoje, aí eu mandei foto para elas, falei assim, estou internada, vou ganhar o Murilo hoje. Aí elas surtaram, né? Mas, assim, foi muito legal, porque elas... Foi muito, muito bacana, gente. Tudo acontece mesmo como tem que acontecer, eu acredito muito nisso, porque todas elas me abraçaram demais. Então, assim, mesmo que todas elas desse ano foram uma assessoria completa. Então, que, de fato, eu fazia tudo por elas. Só que elas super entenderam a situação com que eu estava vivendo. E elas super gostaram disso, ficaram felizes com a chegada do Murilo, aquela coisa toda, que elas me abraçaram tão bem que eu não tive uma cobrança. Elas nunca me cobraram. Nossa, por isso Jéssica, que na sua bio tá que você é uma cerimonialista com propósito. Com propósito. Quem fecha com você também, a pessoa vem junto com o seu propósito. Exatamente. Né? E as minhas noivas, elas são assim, elas viram minhas amigas mesmo. Porque a gente, além de falar de casamento, a gente entra em assuntos também pessoais, elas acabam desabafando. A gente é um pouquinho até psicóloga, né? Nessa profissão. Então, assim, isso é muito bom mesmo. Então, eu não tive essa dor de cabeça. A noiva que eu não pude comparecer no casamento dela, do dia 8 de outubro, até a Bia, um beijo pra Bia, uma fofa, era a única noiva que não tinha medo da minha ausência, porque ela estava tranquila, porque o Murilo, o quê? Final de outubro, início de novembro. E foi justamente o único evento que eu não consegui ir. Porque eu estava super recém ali, tinha acabado de ganhar, uma semana, não tinha como eu ir. Mas ela super entendeu, me mandou um áudio agradecendo, falando das meninas. Então, assim, isso não tem preço. A gente saber que a gente não precisa estar para o negócio acontecer. Isso é muito bom e isso foi uma lição para mim também. Que eu falei, olha só, eu não preciso ficar tão tensa que elas dão conta do recado.
Porque às vezes a gente fica ali querendo dominar o negócio todo, mas não, as meninas deram conta do recado e foi 10. Graças a Deus. Você não se deu ao luxo de ter uma licença maternidade. Você até falou agora que em pouquíssimo tempo, o Murilo nasceu, pouquíssimo tempo você já estava trabalhando. E quanto tempo que você levou para voltar? Assim, e por que você decidiu voltar e não deixar a sua equipe? Os meus eventos de outubro eram os que mais preocupavam, porque era ali a minha reta final de gestação, né? Então, eu tive evento dia 8, dia 15 e dia 29. Aí, o dia 15, na quinta-feira que antecedeu o evento, me deu uma febre emocional, porque eu estava pensando tanto no evento e eu vivi tanto a construção do evento com a noiva, que eu falei, gente, eu preciso estar nesse evento, eu preciso estar nesse evento. E todo mundo falando, Jéssica, você fez uma cesárea, você está de resguardo. Eu falei, mas eu vou lá, eu prometo ficar quieta, fico sentada, fico o que for, mas eu tenho que estar lá. Aí a minha mãe me apoiou, mãe é mãe, né? Eu vou com você. A gente leva o Murilo, embrulha o Murilo, porque eu ainda estava dando somente amamentando, a amamentação no peito, né? Aí eu falei assim, então vamos levar o Murilo. E eu fui, me comportei, o Murilo mamou a cerimônia inteira, então ele me obrigou a ficar sentada. Não fiz nenhuma estripulia. Aí depois das fotos protocolares que a gente faz ali e tudo, mas eu não me movimentei demais, as meninas foram fazendo, eu estava ali só para ver mesmo. Aí eu fui embora, não fiquei até o final do evento. E assim eu fiz no evento do dia 29 também. Fui, fiz a cerimônia, e foi numa igreja, né? Foi até na igreja Santa Cecília. Fui para a festa, fiz as fotos protocolares e fui embora. Aí, mas eu estava lá, de certa forma. E as meninas fecharam o evento perfeitamente, graças a Deus. E depois desses primeiros eventos, começou uma rotina de estar, de fato, né, um pouco mais recuperada da cirurgia. Como que ficou isso, essa rotina? Você tem alguém que te ajuda? Você leva seu filho? Você deixa com alguém? Como que você faz? Não, graças a Deus a minha rede de apoio é muito boa. Se eu tiver que ir a algum lugar agora, igual voltei a dirigir essa semana. Antes eu estava dependendo do meu marido para poder me levar, me buscar. Então, se eu tivesse que fazer alguma coisa na rua, eu contava com o horário dele, para ele poder ir comigo, né? Então, sempre foi tudo muito bem planejado. Fulana, eu vou conseguir buscar, mas eu vou conseguir tal horário só, porque meu marido vai me levar. Aí, agora, com o retorno dos eventos, igual eu fiz um evento no sábado, que até a gente se encontrou, o Murilo ficou em casa com a minha mãe. Então, assim, a minha mãe fica, que aí o meu marido só foi, porque a banda que ele toca tocou, mas quando ele também não tiver compromisso, ele fica com o Murilo numa boa. Então, assim, isso é muito bom e facilita também. Mas também, se eu tiver que levar ele, alguma coisa, se eu tiver que ter alguém, uma amiga, como hoje aqui a Bruninha está comigo para olhar ele, para mim, de boa. Graças a Deus, assim, eu tenho uma rede que eu posso contar. Isso é muito bom. Se sentiu sobrecarregada nesse período de gravidez e de planejar casamento e noiva entrando em contato? Teve uma hora que você falou, não vou dar conta, vou surtar, eu preciso parar. Ou não, foi assim, tranquilo, vamos embora até o final? Não, foi tranquilo, porque também quando eu tinha que desligar o celular e não responder, eu fazia, para eu poder me recuperar, para eu não passar por isso. Para eu não chegar num nível de estresse com elas que não tinha nada a ver com isso. Então, eu controlava. Então, assim, eu coloquei... Já tem um tempo, né, que eu respeitei a minha regra de responder somente à tarde, o WhatsApp. Então, até hoje é assim. Meu horário de atendimento é só na parte da tarde. É depois que eu levo o Miguel para a escola. Aí, sim, eu respondo o WhatsApp cliente e tudo mais, que é um momento que eu estou mais tranquila. E se tivesse algum dia que eu não estava bem, eu simplesmente não respondia. Aí, no outro dia, eu respondia, olha, gente... Ontem eu não estava muito bem, mas estou aqui, vinha respondendo as mensagens. Tem uma noiva até que ela brinca comigo, a Melissa. Eu gosto de você, Jéssica, que eu posso falar, que ela fala. E eu, às vezes, não respondo ela na hora. Mas quando você volta, você me responde tudo, me faz entender e a gente toca o barco. E é assim. E é aquela questão também das noivas, né, das clientes, que você me falou a respeito da minha bio, cerimonialista com propósito. A gente também se encontra com as pessoas que se encaixam com a gente, que entendem a gente, que é igual a gente, tanto que as minhas noivas são tudo meio parecidas comigo. Então, isso é muito bom também. Por isso que eu falo, cerimonialista é perfil, não tem como a gente querer abraçar o mundo. Cada cliente vai enxergar cerimonialista de um jeito, vai se identificar com uma cerimonialista, que todas nós somos diferentes, temos o nosso jeito, e assim a gente vai levando. E agora você anunciou que vai fazer uma pausa, que vai separar um tempo para a família. Como foi tomar essa decisão?
Você fechou sua agenda ou sua equipe vai continuar atendendo nesse período? Como que vai ser? Não, eu já tinha fechado quando eu descobri a gravidez, no meu primeiro exame, quando eu já sabia mais ou menos a previsão do parto, que era novembro, automaticamente eu já fechei a agenda. Ainda assim, nesse meio tempo, eu tinha fechado um evento para dezembro, mas aí acaba que ele não foi cancelado, a gente vai jogar ele para o ano que vem, então o que me deixou mais tranquila também. Então, eu já tinha fechado e já tinha colocado na minha cabeça que esse final de ano eu iria realmente dar uma pausa. Aí até falei no vídeo, né? Gente de Deus, eu não tô parando o cerimonial, não é isso, eu vou voltar, mas eu preciso descansar. Porque, assim, a minha mente, desde que o Murilo nasceu, não parou. Eu cheguei em casa do parto, eu tava ali conectada com as minhas noivas, estava respondendo mensagem, tipo assim, o Murilo dormiu, eu estava sem sono, respondia. Então, a minha mente não parou, porque foi um evento atrás do outro. Mas agora eu quero parar, tipo assim, desligo o modo noiva, modo casamento, e agora vai ligar somente o modo família, o modo filhos. Mas essa pausa é uma licença maternidade ou um período de férias? É uma férias, porque eu não vou poder ficar tanto tempo, porque eu já tenho evento logo ali meu primeiro evento até então é abril. Então, mas como é um casamento complexo e tudo, eu preciso estar auxiliando ela em determinadas coisas já logo ali no início do ano. Então, eu falei que ali final de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro ali, eu já estou voltando. Ter um filho assim nesse momento da carreira que você está, né, crescendo, tá atingindo os objetivos que você tinha proposto, né? Não é uma situação tão simples, né? Você tirou de letra. Você contando aqui, a gente vê que, para você conseguiu encarar com leveza, mas é algo que precisou de um planejamento, né? Então, às vezes, essa questão de ser mãe, durante a questão profissional, ela às vezes interfere muito, né, na decisão de ser mãe, né? Você se arrepende de alguma coisa do período? Talvez se você pudesse escolher, você teria escolhido mais para frente, enfim. Como que é isso para você? Emily, igual você falou, eu encarei mesmo com muita leveza tudo. E eu acho que eu estava falando isso hoje com alguém, não lembro, que eu sou com a minha mãe, que eu sou muito otimista. Então, eu sempre penso positivo nas coisas. Eu raramente vou ficar pensando o lado ruim do negócio. Então, assim, eu fui tocando o barco. Claro que nada é perfeito, tá, gente? Tem vezes, assim, que eu tô exausta também, igual, vamos supor, no sábado, eu fiz um evento, cheguei em casa, tive que acordar de madrugada, tive que dar atenção pro bebê, acordei cedo, não dormi o domingo inteiro, coisa que antes, quando não tinha um bebê, eu fazia, dormi o domingo inteiro pós-evento, até postei isso nos stories, falei, ai, saudade quando o horário mínimo de acordar domingo era 12:00, mas, ok, vai passar, sabe? Tudo que eu vivi com o Miguel, quando ele era neném, passou. Hoje ele é um rapazinho, tanto que ele não me privava já de certas coisas, que hoje o Murilo chegou, que ele vai me privar, mas vai ser por um tempo. E é só a gente saber administrar. E é igual assim, eu vou voltar a trabalhar, e é algo que eu vou deixar bem claro também, né, para quem me contratar a partir daqui agora, que em muitos momentos o Murilo vai estar comigo, porque ele é um bebê. Então, assim, quando eu ganhei o Miguel na época, eu me dei o luxo de ficar 1 ano com ele em casa. Dessa vez eu não vou poder me dar esse luxo, até porque se eu não trabalhar, eu não recebo, porque eu já trabalho por conta própria. Então, assim, é muita coisa envolvida, mas com bom planejamento. E eu converso muito com meu marido também. Meu marido, normalmente, ele me apoia muito. Mas também, quando ele tem que me trazer para a realidade, também eu paro, penso, então não é por esse caminho e tal. Então, essa pausa, por exemplo, que eu vou dar nesse final de ano, eu estou dando porque eu estou aproveitando, que é Natal, Copa do Mundo, que eu sei que as coisas vão ficar um pouco mais devagar mesmo. Falei assim, então eu vou me permitir descansar. Que aí o ano que vem eu retorno, que aí também eu vou retornar com muita novidade. Alguém foi contra a sua pausa? Falou, não, você é maluca de parar no final do ano, início do ano, ou todo mundo te apoiou? Você já falou que você tem uma rede de apoio maravilhosa, mas alguém chegou a falar, não faz isso, você está conquistando seu espaço, ou não? Não, todo mundo entendeu. Acho que, sei lá, acho que as pessoas entendem, né? A gente com um bebezinho, assim, é bem nítido que a gente precisa dar uma pausa, assim, parar e focar aqui. Agora é o meu momento de focar aqui. Porque senão a gente aí surta. E eu não estou podendo surtar, não, gente. Ninguém está podendo surtar, né? Não. E o contrário, alguém foi contra? Alguém te chamou de doida de ter voltado tão rápido, de ter ido com 15 dias de um casamento? Sim, e todo mundo rindo, me chamando de maluca, mas assim,
Você é maluca, minha tia? Eu lembro que eu tenho uma tia, minha tia Lídia foi lá na minha casa, ela falou, você tem certeza que você vai? Eu falei, por favor, não me coloca contra a parede. Ela, tá bom, então vai, você e sua mãe são duas malucas. Mas assim, entenderam, porque realmente eu amo o que eu faço, gente. Eu acho, eu até comentei isso com uma amiga minha, que agora sim eu acho que eu entendi que eu realmente amo o que eu faço. Porque eu vi essa necessidade, eu senti necessidade de eu estar lá. Porque antes, por mais assim, eu amo o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, adoro aqui o que eu faço, né? Minhas noivas, minhas clientes, tudo mais. Mas hoje eu vejo que eu realmente amo, porque eu senti falta disso. E eu saber que eu estava em casa, sabendo que um evento meu, que eu ajudei a planejar, estava acontecendo e eu não estava lá, doeu. Por isso que eu precisei ir. É exatamente por amar o que você faz que você enxergou que você precisa parar. Né? Que você falou, não, eu tenho que fazer uma pausa aqui. Jéssica, eu quero te agradecer, nosso tempo já acabou. Eu quero te agradecer porque você aceitou o nosso convite novamente, estar aqui. Aceitarei sempre, gente. Já se sente em casa. Já tô em casa. Tá achando que já é da família, Jéssica. Você pode procurar a Jéssica no Instagram, Jéssica Loureiro Cerimonial. Divulga aí suas redes sociais, fala aí como é que te contrata. É só mandar mensagem. Lá na bio tem meu link, tem o link do meu WhatsApp, que já te leva direto lá, tem uma mensagem automática. Lembrando-se, só para reforçar, que eu respondo na parte da tarde, porque na parte da manhã eu fico realmente por conta do Miguel, para colocar na escola, aquela coisa toda. Até porque, né, gente, agora eu sou mãe de 2, então é uma realidade realmente diferente. E é isso. E manda mensagem no direct, interage comigo na internet, que eu amo. Manda um beijo pra família, pra equipe, pra todo mundo. Gente, um beijo pra todo mundo, novas clientes, pra todo mundo que me aturou nessa fase de gestação, as minhas noivas que me abraçaram, a minha família também que tá, nossa, fecha muito comigo, muito mesmo. E isso, assim, é maravilhoso. Meu marido, principalmente, que é meu braço direito, esquerdo, nossa, faz tudo por mim, pra me ajudar, pra me facilitar. Então, realmente, isso não tem preço. Jéssica, eu também queria te agradecer, né? Porque tá com você aqui conversando, parece que a gente está só batendo um papo mesmo, não é uma entrevista, é super leve. E é muito legal ver que você conseguiu conciliar a carreira e a maternidade de um jeito que parece impossível, né? Quando você olha assim na situação, parece que é muito difícil, muito impossível, mas tem jeito. E é isso que a mensagem que você está trazendo aqui hoje, que dá para ser leve, dá para você encarar de uma maneira mais tranquila, mais alegre também. E é claro que vai ter o peso de toda a responsabilidade, claro, mas vai dar tudo certo. Então, muito legal o nosso papo hoje e espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar aqui. Quando vocês quiserem, já me sinto pronta. Você ouviu, então, Jéssica Loureiro, cerimonialista e mãe de 2 agora. Mãe de 2. Faltou você falar seu Instagram. @Jéssica Loureiro Cerimonial. Então, @Jéssica Loureiro Cerimonial, para você segui-la aí no Instagram. E lá tem passo a passo também de como você entrar em contato com ela.